como que você está? Eu desejo que muito bem, ainda mais depois de ouvirmos esta música tão linda. Violão é um instrumento muito bonito, mas hoje vamos conversar com a flautista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Nara Franca. Você vai poder ouvir sobre as possibilidades maravilhosas deste instrumento. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Flauta é um instrumento lindo e, Nara, estou feliz demais com a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada! Eu que agradeço, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui hoje. Ah, que delícia! Aqui, como a música te encontrou? Principalmente, como que a flauta te encontrou? Ah, isso é culpa do meu primeiro professor. Eu comecei flauta já tarde, 16 para 17 anos. Adolescente. Quase ali na hora de escolher o que eu ia fazer no vestibular, né? E eu fiz conservatório, eu sou de Juiz de Fora. E o meu primeiro professor, Estevão Teixeira, é muito didático e me encantou principalmente com o ensino da flauta por meio da música brasileira. Que interessante. Mas antes disso, você já estudava música? Não. Não? Não. Assim, o meu primeiro instrumento foi violão, para ingressar no conservatório. Nossa, eu tomei um susto. Eu falei assim, o quê? Com 17 anos, começa a estudar música do nada? Mas foi. Tô impressionada. Você é uma estudiosa, porque hoje você é flautista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, uma orquestra de relevância no nosso estado, no Brasil. E para chegar nesse posto, quer dizer, você teve uma caminhada de muito estudo, correr atrás, e você alcançou esse posto. E começou a estudar flauta próximo quase à faculdade, né? Entrar na faculdade. Isso mesmo. Minha mãe sempre fala que eu sempre tive muita certeza do que eu queria. Então, fazer um vestibular de música, para gente que não tinha nenhum músico na família, era uma coisa um pouco duvidosa, insegura. Mas quando minha mãe viu que eu tinha muita certeza do que eu queria, aí ela passou a me incentivar. Mas sim, eu sempre estudei muito e sempre soube que eu queria ser musicista de orquestra. Na verdade, eu queria ser violinista, mas o conservatório não me permitiu por causa da série do conservatório que eu entrei. E o jeito que eu arrumei de ficar mais perto dos violinos foi na orquestra. E aqui, você entrou para a faculdade, qual faculdade? Primeiro eu entrei para a UFOP, em Ouro Preto. Ouro Preto, sim. E depois eu me desliguei da UFOP e comecei os estudos novamente na UENG, onde eu me formei. Tá. E lá você estudou com quem? Na UENG eu fui aluna do Toninho Guimarães, Antônio Guimarães. Conheço demais, Toninho. É um grande professor. Sim. E me formei com o Fernando Pacífico. Sim, Pacífico também é um querido, os dois. E como você teve esse pouco tempo para ingressar, esse pouco tempo com contato com a música, eu tenho certeza que você estudava muito. Sim, sempre. Como que era esse processo de estudo? Eu chegava na UENG 7 horas da manhã e estudava ali até as 11, 11h30. Aí ia para casa fazer o almoço e depois ia para as aulas à tarde. Aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu passei na Orquestra Jovem do Palácio das Artes, na época, onde eu toquei por 2 anos. E depois, quando eu me formei, como eu queria orquestra, eu integrei a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, no Rio de Janeiro, em 2010. Aí me mudei para o Rio. A flauta nunca foi fácil para mim. Se eu te falar, você acredita? Não. Não, como eu comecei mais tarde, eu comecei com alunos mais jovens, a aula de flauta era em grupo. E os alunos mais jovens conseguiam tirar o som do instrumento na primeira aula e eu não conseguia. Eu usava aparelho na época e eu não tinha ideia de que o aparelho dificultava tanto a minha vida. O aparelho para flauta é terrível. Influencia na embocadura, né? Porque falta lábio, né? O volume do aparelho ali atrapalha muito.
Mas o meu professor sempre me usa de exemplo para os alunos dele, porque eu tive muita dificuldade no começo, mas pela persistência, insistência, eu comecei sem instrumento, não tinha flauta. Poxa vida. Então eu comemoro meu aniversário de flautista no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, que foi quando eu comprei meu primeiro instrumento. E sempre foi difícil, eu sempre precisei estudar muito. Quando você retirou o aparelho, você teve que fazer uma nova adaptação também. Sim, eu achei que eu ia sair voando, né? Mas não foi assim, foi horrível. Não foi bem assim. Não, tive que aprender a tocar de novo. Nossa, e nós duas fizemos uma obra juntas. Convido você para assistir nós duas. Que maravilha! Nara, foi muito bom te acompanhar, né? Parece que realmente você não faz esforço nenhum. Só mexe o dedo e sai aquele tanto de nota. Ai, quem me dera. São muitas notas e é sempre um desafio. Coordenar a respiração, que é uma coisa que sai de dentro da gente, da alma,
para passar isso para o público, para o ouvinte, né? E a flauta, a embocadura, deixa escapar muito ar, não é verdade? É verdade. Como então que é esse trabalho, né, para poder conseguir ter esse tônus, esse controle muscular mesmo, sabendo que você às vezes precisa de tocar uma frase muito longa e sabendo que muito desse ar vai escapar? Então, é um treinamento como de atleta. Só que em vez de ser movimentos grandes, são movimentos pequenos, micro movimentos, com uma musculatura muito fina. Por exemplo, se você tem uma passagem longa e quando a obra estiver pronta, essa passagem ela é rápida. São muitas notas rápidas e você vai ter que fazer numa respiração só. Claro que nós musicistas, para a gente chegar numa velocidade, a gente precisa de treinar muito digitação, coordenação e a sua respiração vai mudar. Com certeza. Você está treinando mais lento, você vai respirar entre as partes. Você precisa de um trabalho de coordenação motora para a respiração? Uma curiosidade minha. Sim, eu costumo fazer esteira na academia, exercícios aeróbicos, natação me ajuda bastante. E treinar próprio fraseado mesmo, né? Dentro da... E à medida que você vai, então, estudando, você vai adaptando essa respiração. Isso. Uma coisa muito importante é que a gente precisa estar com o nosso corpo bem cuidado, como a gente cuida do nosso instrumento. Então, esse trabalho de academia, de treinamento, de reforço muscular, ele é muito importante para que a gente também aguente segurar o instrumento tanto tempo. É verdade. No nosso programa, Nara, a gente tem a pauta curiosa. E é sempre uma curiosidade mesmo que a gente traz para o nosso telespectador. E vou chamá-la agora. A história dos teatros de ópera reflete mudanças culturais, políticas, sociais e tecnológicas. De salões aristocráticos privados a espaços públicos globais, os teatros de ópera mantêm seu papel como centros de arte, onde música, drama, arquitetura e engenharia se encontram. No início, as óperas eram apresentadas em palácios nobres ou salões de corte. Não haviam ainda teatros públicos dedicados à ópera. O Teatro San Cassiano, em Veneza, foi considerado o primeiro teatro de ópera público e com ingressos pagos, tornando-se o marco da democratização do acesso à ópera. Os teatros barrocos eram luxuosos, com camarotes em vários níveis, palco profundo e fosso para orquestra. No século XIX, ganharam maior porte e avanços acústicos e visuais. No século XX, incorporaram arquitetura moderna, tecnologia acústica e diálogo com cinema, teatro contemporâneo e recursos eletrônicos. Hoje, priorizam inclusão de novos públicos com transmissões, legendas, ações educativas, produções experimentais, além de sustentabilidade, acessibilidade e integração com outras artes. Quero agradecer demais, Gilson, por essa música linda. Seu violão é incrível. Como que é bom poder ouvir uma música boa. Obrigada, viu? Bem, Nara, agora quero que você apresente as suas flautas, as que você usa na orquestra. Eu sei que você trouxe 3 aqui pra gente e eu te deixo à vontade para falar de uma por uma. Tá bom. A flauta mais comum é a flauta transversal.
essa flauta aqui. Em geral, a gente começa por ela, né? Ela é montada em 3 partes. Tem o pé, o corpo e o bocal. Então, eu comecei aprendendo flauta por esse tipo de flauta. Mas antes de eu mostrar o som dela, eu vou mostrar as outras flautas que são da família. A gente também tem o pícolo, que é da família da flauta. Em geral, ele é de madeira, mas existe também de metal. E a gente também tem essa aqui, grandona, que é a flauta em sol. Ela é uma contralto, usada na orquestra, muito usada em música popular. Existe também a flauta baixo, mas ela é muito pouco usada, eu não tenho. E a gente se resolve muito entre a flauta transversal e o pícolo. Essa daqui é uma grande exceção. É mesmo? Para qual repertório? Que compositor que costuma usar essa flauta em sol? A flauta em sol, por exemplo, a gente tem no Daphnis e Chloé, de Ravel, sim. Sagração da Primavera. Ela é mais grave. Ela é mais grave e ela tem menos som. Tá. Eu fiz um grande solo na ópera Matraga, do Rufo Herrera. Sim, sim. Tinha um solo de flauta em sol muito bonito. E qual a extensão dela, Nara? Então, ela começa, tem 3 oitavas, como uma flauta transversal, né? Começa no sol 2. Bem grave. E mais 3 oitavas acima, né? Vou tocar um pedacinho. A característica desse instrumento é que ela tem um som meio rouquinho. Você escuta uma arenosidade no som da flauta, né? Então, Que sonoridade linda! Ela é profunda, ela abraça. Em relação à afinação, qual das duas te exige mais? com relação à afinação, essa aqui exige mais que a flauta transversal, porque tem as questões de construção do instrumento, né? A gente vê aqui, se der para ver, ela tem uma extensão, tá vendo? Sim. O dedinho chegaria aqui, seria normal ele vir aqui, mas não dá. Então, é colocada uma extensão para esse dedo. Então, são questões da construção do próprio instrumento que a gente tocando tem que compensar a afinação, sim, com certeza. Entendi. O tipo de timbre que você pode explorar com um instrumento de ouro é diferente do instrumento de prata, que é diferente do instrumento de platina, né? E a própria densidade do ouro. Você tem uma flauta de ouro que pode ter 5 quilates, que é bem pouquinho em relação à aliança, né? A aliança tem 18. Sim. Você tem uma flauta de 9, de 12, de 18, de 24. E quanto maior a quantidade de ouro na composição, porque isso é uma liga entre prata, cobre e ouro, né? Então, quanto mais baixo o quilate, menos ouro tem. E quanto mais ouro tem, mais mole é o metal. Então, isso influencia também no tocar. Sim, você acha que a mecânica fica mais fácil do instrumento? Facilita mecanicamente ou só sonoridade? Não, mecanicamente não. Mecanicamente é aqui, né? Tá. As chaves. Embora 80, 90% do que a gente toca, a gente faz aqui na embocadura. Embora a gente digite aqui. Mas uma flauta de ouro te exige mais ar, gasta mais ar, com certeza. É mesmo? Uau! E qual a extensão dessa flauta? Então, como a flauta em sol, ela tem 3 oitavas, começando a partir do Dó 3. Tá. Aqui. Tá. E até? Aí ela vai oficialmente até o Dó 6, mas aí a gente tem os super agudos que vai até o Fá. E quais são os efeitos sonoros de articulação, de som, que são comuns numa partitura para que você possa executar? Então, o básico é o legato, tudo no mesmo ar. A gente pode fazer separado, que seria, a gente chama de portato, que é o não legato. Dá um exemplo então pra gente de um legato. Legato. Um portato. Um portato.
Tem pequenas cesuras entre uma nota e outra, né? Pequenas cesuras. E o staccato, que é o curto, né? Para você alcançar essas 3 articulações, é só a quantidade de ar e a interrupção dele ou não? Tem golpe de língua, tem outra técnica? A língua faz tudo. É mesmo? A língua ela não produz som, ela interrompe o som. Tá. Né? Então, quando a gente põe a língua e deixa ela lá, o ar não vai sair. Aí, isso tem a ver com a velocidade de colocar e tirar a língua, o quanto tempo você deixa a língua lá. Entendi. Em termos de efeito sonoro? A gente tem várias possibilidades. O mais comum é o harmônico. A primeira oitava da flauta é fundamental, a partir das outras todas são harmônicos. Né? Mas o harmônico ele tem um sonzinho diferente. Por exemplo, eu vou fazer uma nota aqui, ó. Essa é a nota real. Certo? Agora eu vou fazer um harmônico dessa nota a partir do dó grave. É um som diferente. Então, tem um som diferente do que seria o som real. Sim. Né? E a gente tem um outro efeito que pode incomodar bastante, se quiser irritar alguém, chama isotone. É aquele barulho do... só um chiadinho. Isso ajuda a gente... Isso parece barulho de sons de matas, né? É. Alguns compositores devem, inclusive, utilizar para criar esse efeito sonoro mesmo, né? De mato, de natureza. Com certeza, né? Com certeza. E isso ajuda também a gente a focar o som. Como você falou, né? A gente perde muito ar, porque não entra tudo no bocal. Mas quanto mais entra, mais bonito é o som. Se eu desperdiçar meu som, o som sai bem ruidoso. Agora, se eu focar... Que diferença. O meu era ruidoso. E tem também o frulato, né, Nara? E tem o frulato. Não são todos os alunos que conseguem fazer. O frulato a gente faz com frá, né, com a língua. Mas ele pode ser feito com a garganta também. Um raspado, né? É muito usado em choro, né? Sou flautista de choro, toco também em rodas. A gente faz... ou com a garganta. Só que... Nossa, dá para escutar perfeitamente a diferença dos dois, dá para escutar o som que é produzido, inclusive, na garganta. Com certeza. Né? E o flautim? O flautim é um instrumento que costuma incomodar muita gente. Ele é pequeno, parece inofensivo, mas ele fala alto. Então, o flautim ele tem 3 oitavas, só que ele começa a partir do ré, no caso esse aqui. Existem flautins que têm o dó também, mas é mais comum. E é importante estudar esse instrumento porque ele não é a mesma coisa da flauta uma oitava acima, igual muita gente acha. Porque a flauta do jeito que a gente tem hoje, ela foi desenvolvida para ter o bocal cilíndrico e o corpo é o contrário. O bocal é cônico e o corpo é cilíndrico. Aqui no flautim o instrumento inteiro é cônico. Aqui é mais fininho e aqui é mais grossinho. Tá. Então, isso faz com que a gente tenha algumas diferenças acústicas com relação à flauta. Então, a tendência de algumas notas serem mais altas, mais baixas, a afinação é diferente. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o som do flautim. Então, ele é bem agudinho. E o ataque dele é imediato.
né? Em relação à flauta em sol, que foi a primeira que você mostrou, a diferença é muito notável, né? O som parece que ele chega um pouquinho depois e o flautinha ataque imediato. Tudo mais espertinho. Sim, nossa, Nara. E aí, para atacar uma nota do flautim na orquestra, é assim, né? Vai consciente, porque não pode vazar, porque senão aparece, né? É um instrumento solista. Solista, é. Apesar dele estar no naipe das flautas, eu muitas vezes me sinto no naipe dos metais. Olha! Porque o tipo da escrita, essa coisa de estar muito forte, muito no agudo, e por ele ser de madeira também, né? Sim. Às vezes o timbre, ele não timbra muito ali dentro do naipe de flautas, não. Então é um instrumento que você precisa conhecer, você precisa estudar. E a gente tem especialistas mesmo em flautim. Entendi. Por isso, tem sinfonias que a gente só toca um movimento e quando entra, já é no solo. Você espera lá 30 minutos, e quando toca frio e aparecendo tudo. Olha, eu sei que é muito comum nas obras sinfônicas, às vezes, a gente trocar de instrumento no decorrer da obra. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo cravo e órgão. Outras vezes eu estava fazendo piano e celesta. Saía de um instrumento e ia para o outro. Mas ok, o teclado é o teclado. A flauta, ela esfria, né? Se ela ficar parada, ela vai esfriar, porque não está passando ar ali dentro. Como que são essas trocas para você? Então, eu, graças a Deus, tenho uma certa facilidade. Eu desenvolvi uma habilidade de ligar a chavinha 110 220. Tanto é que você viu, eu toquei as 3 aqui sem precisar procurar muita embocadura. Mas o flautim, em geral, a gente aquece ele, né? Deixa ele aquecidinho. E a flauta, a gente sopra dentro dela mesmo para aquecer quando tem muito tempo de pausa, né? Então, a gente sopra aqui para deixar ela quentinha, aquecida, porque se esfriar, a afinação abaixa. É isso que eu estava imaginando. Agora vamos chamar Notas na Cidade. No bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, um teatro carrega mais que história, carrega memórias vivas da arte brasileira. Inaugurado em 1964 como propriedade da Cruz Vermelha, o Teatro Marília logo se tornou ponto de encontro de artistas, intelectuais e boêmios, com uma das caixas cênicas mais harmoniosas da cidade. Foi palco de importantes parcerias e movimentos culturais, resistiu a ameaças de fechamento e, em 1961, foi tombado como patrimônio para uso cultural. Desde então, segue firme sob gestão da Prefeitura. Em 2014, foi restaurado, ganhou mais conforto e manteve sua essência, sendo um espaço de encontro entre palco e plateia. As sessões podem ser gratuitas ou pagas e os ingressos estão disponíveis no site simpla.com.br ou na bilheteria do teatro 2 horas antes dos espetáculos. Quer saber mais informações? Acesse o site prefeitura.pbh.gov.br. Gente, nosso programa já está encerrando. Nara, é muita informação valiosa, muito interessante e eu quero te agradecer. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, foi um prazer. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, seu carinho e suas explicações sobre a flauta. Viu? Imagina, espero que o público tenha gostado. Com certeza. Bem, nós vamos encerrar então o nosso programa com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos ter este tempo. Sempre quando nós tiramos esse tempo para nossas vidas, na verdade, nós somos privilegiados, porque podemos ouvir a voz do Senhor e, às vezes, tantos problemas que estão nos afligindo, estão tirando a nossa paz. Quando a gente acaba de orar, os problemas, eles encontram um direcionamento para uma solução. E é isso que eu convido você agora. Vamos orar.